Só os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações 5. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Mesmo antes de o irmão João falar comigo, no mesmo dia, o Senhor me deu essa mensagem. Eu estou andando de moto com minha esposa, falei essa mensagem. Lamentações 5, do 14 ao 21, que diz assim: os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam, cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceu os nossos olhos. Pelos montes de Siões que estão assolados andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Aleluia, glória a Deus. Quero agora agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Quero agradecer o pastor João que me fez esse convite. Quero agradecer a minha esposa também, que através dela que se cumpriu na minha vida uma promessa de Deus e se cumpriu essa promessa do Senhor na minha vida. Quero agradecer a minha mãe, que está sempre orando por mim, ao meu favor, toda a minha família que está aqui presente, e eu fico feliz de ver que nesta noite está aqui toda a minha família que presenciou o momento que Deus falou comigo, que eu iria para Goiânia e eu iria voltar honrado, que o Senhor ia cumprir a promessa na minha vida. E isso aconteceu, e estou aqui para a honra e glória do Senhor, não para a minha glória e para a glória do homem, mas para a honra e a glória do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Eu quero aqui começar a mensagem. Aqui fala as lamentações de Jeremias, mas o tema da mensagem nesta noite é as nossas lamentações. Para entendermos as nossas lamentações, eu vou começar lá nos livros de Jeremias, a qual Jeremias começa a pregar ao povo, falando ao povo para se converter, para ir começar a buscar o Senhor, porque dias difíceis iriam vir, mas o povo não estava querendo ouvir a palavra do Senhor. Aí, no mesmo instante que o Senhor levantava profetas do Senhor para falar, também levantava os profetas de Baal, os profetas falsos, e começava a pregar totalmente diferente do que os homens de Deus falavam. E nisso se corrompeu o mundo, e nisso se corrompeu Israel naquele tempo. Mas o Senhor estava todos os dias falando a Jeremias. Jeremias começou a buscar, a orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que isso não pudesse acontecer. E vimos que Israel é levado a cativo. Israel é levado pelo rei da Babilônia, a Babilônia. E alguns de Israel não vai a esse cativo. Deus poupa a vida de alguns dali daquela região. E vemos que Jeremias foi um do qual o Senhor o livrou. O Senhor levou ele para uma terra onde os homens não podiam ir lá para pegar. E mais na frente eu vejo aqui, quando Jeremias começa a fazer as suas lamentações, Jeremias começa a falar: os jovens já não têm assento mais às portas, os velhos já não têm mais alegria de estar nas portas, porque em Israel existia uma cidade que era a cidade do refúgio, que os anciões ficavam na porta da entrada para aconselhar quem entrava. E a Bíblia diz que os velhos já não sentavam mais às portas, já não criavam mais as portas. Os jovens já não cantam mais. Aí os jovens já não estavam mais cantando, já não tinham mais prazer de cantar. Aí aqui mais na frente diz, no 15, cessou o gozo do nosso coração. Aleluia. Acabou a alegria de servir a Deus. Naquele momento Jeremias olha e fala assim: estou vendo o povo despercebido, acabou-se a alegria. Acabou a alegria de estarmos na casa do Senhor. Muitas das vezes viemos para o culto,
não porque queremos ouvir o pregador falar, não para ouvir a voz de Deus, mas muitas das vezes íamos para a igreja para cumprir tipo uma liturgia, de estar na casa do Senhor todos os dias, para as pessoas lá fora não falar está desviado, está afastado do Senhor. E nisso aqui que era que Jeremias estava falando ao povo. O povo estava indo para as igrejas todos os dias, mas não estava ouvindo a palavra do Senhor. E diz: cessou o gozo do nosso coração, converteu em lamentações as nossas danças. A alegria que tinha na casa do Senhor se tornou em lamentações. Já não tinha mais alegria de adorar a Deus, já não tinha mais alegria de servir a Deus. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentações as nossas danças. Aí aqui entra quando Jeremias faz o apelo diretamente a Deus. E ele diz: por isso desmaiou, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Ele colocou no meio do povo. Ele não estava em pecado, mas ele colocou diante do povo e falou assim: ai de nós, porque pecamos. Aleluia. Por que nós foi entregue à Babilônia? Porque pecamos. Mas foi o irmão que pecou, não, foi todo mundo que pecou. Porque nós somos da descendência do pecado. Nós somos fruto do pecado. Aleluia. Aí o Senhor envia o Espírito Santo para que nós venhamos pegar, de vez alimentar a carne, alimentar o Espírito, que é as coisas do Espírito Santo. E nós muitas das vezes deixamos o Espírito Santo de lado e queremos mais servir as coisas da carne. Talvez pergunta por que esse tema, nossas lamentações, é o que nós estamos vivendo hoje. Quanto tempo nós ouvíamos falar que viria dias difíceis, e vejo pessoas falando aí que as coisas vão melhorar. Não vai melhorar não, vai piorar. Vai piorar. Se o povo não colocar o joelho no chão e começar a buscar a Deus e pedir, vai piorar. Aleluia, Jesus. Porque as pessoas estão dispersas, as pessoas não estão sabendo mais o que fazer, está despercebido, andando na rua despercebido. Mas na frente aqui vai falar disso que eu estou falando agora, porque o povo está despercebido. Caiu a coroa da nossa cabeça. O que caiu da cabeça? Quem tem coroa é rei. Rei é autoridade. Caiu a autoridade da nossa cabeça. Pessoas hoje na igreja hoje com demônio e sai do mesmo jeito porque não tem mais autoridade de expulsar. Acabou-se a autoridade. Cadê a autoridade? Aí Jeremias diz: caiu a coroa da nossa cabeça. Por que isso caiu? Porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso que o nosso coração entristeceu por haver isso. Converteu-se. Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso se escureceu os nossos olhos. Os nossos olhos já não veem mais as coisas espirituais. Já começamos a olhar para a terra e falar assim: está difícil. Está difícil. E não cremos mais naquele que pode todas as coisas. Naqueles que quando o povo achava assim, não tem mais jeito, está vindo aqui atrás de nós, aqui está vindo uma grande multidão, os soldados lá do Egito. E o povo já triste, já perseguido, assim: agora vamos morrer. Para que, Moisés, você tirou nós de lá do Egito para morrer aqui? E o Senhor: Moisés, o que você tem na sua mão? Toca no mar. Vou mostrar para esse povo aqui quem é que manda ainda. Aleluia. O povo já não estava mais achando que Deus não mandava mais. E Deus levanta Moisés e começa a mostrar. Mas mesmo assim o povo ainda não obedeceu a voz do Senhor. Via do que via acontecer, mas não obedecia. Deus dá livramento a ele, atravessa do outro lado. Mas quando chega no deserto, começa a fazer totalmente tudo ao contrário do que Deus queria. E isso do mesmo jeito somos nós. Deus nos coloca para caminhar de uma maneira e nós queremos ir pela outra. Deus nos coloca para ir numa rota e nós queremos ir em outra rota. Que rota que não retém água? Jeremias fala: o povo fizeram duas maldades para mim. O que é que o povo fizeram? O povo deixou de seguir o mananciais de água, deixou de receber água diretamente do trono para beber água de cisterna, água podre. O povo já estava buscando, eram os homens, já não estava mais buscando em Deus.
E a autoridade caiu. Pelos montes de Siões que está assolado, andam as raposas. Aí as pessoas andam no meio da rua despercebido. E o inimigo está pronto para nos tragar. Por isso que tem muitas pessoas que está aí caído no meio das ruas. E as pessoas, muitas vezes, nós passamos e não ajudamos. Falamos assim, não é por causa que é assim mesmo, não é por causa que o inimigo apoderou. O inimigo apoderou e nós não temos mais aquela autoridade que Jeremias fala. Caiu a coroa da nossa cabeça. Nós não ajudamos e não deixamos ninguém ajudar. Quando as pessoas querem ajudar, a gente quer criticar. Hoje em dia eu vejo a casa do Senhor uma coisa totalmente diferente da que a Bíblia fala. A Bíblia manda nós recebermos. O Senhor fala assim: aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E a gente quer lançar todo mundo fora. Chega a pessoa dentro da igreja bêbada, a gente quer botar para fora. Porque a gente não sabemos quem está por trás deles. Se a gente sabesse que o inimigo está escravizando ele, e se nós tivéssemos a autoridade de expulsarmos, a gente via quem de verdade ele era. Mas a gente está despercebido. A gente está despercebido porque a gente não quer mais buscar. Não quer mais buscar a graça. E Jeremias fala: tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Ele sabia que Deus não mudava, que Ele era o mesmo. Ele sabia que o mesmo Deus que fez o povo passar no Mar Vermelho, sabia que o Deus estava lá para levantar uma nova nação, para levantar aquele povo mesmo estando lá no deserto, preso, lá no cativo. Aleluia. Mas eu vejo ainda que enquanto o povo estava lá sendo entregue, Deus estava levantando homens ainda. A Bíblia vai falar de Abacuque. Abacuque estava lá clamando, orando e falando: aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifique. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Ele estava pedindo a Deus para lembrar dele na hora da misericórdia. Na hora de ouvir, estava pedindo a misericórdia. E ele ainda estava falando assim ainda, mesmo se isso não aconteça, lá no final ele fala: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vinha, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele tinha uma fé que mesmo se não acontecesse, se Deus não avivasse a obra, que ele ainda tinha alegria, porque ele estava ainda na gozação do Senhor, estava na alegração do Senhor. Por que te esquecerias de nós para sempre? Jeremias fez essa pergunta para Deus: por que te esquecerias de nós por tanto tempo? E Deus não tinha esquecido ninguém. Simplesmente o povo foi que esqueceu de Deus. E a gente vê Jeremias chorando. Quando fala lamentações é choro. Jeremias chorando, clamando. E o povo lá sofrendo, preso. Deus levantando o profeta dentro do cárcere. E o povo ainda disperso, o povo ainda não queria nada. Aleluia, glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor. Apelou para um termo maior. E ele disse: converta-nos, Senhor, a ti, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Aí Jeremias lembrou de quando a casa do Senhor era alegre, quando o povo ia para a casa do Senhor para glorificar, não para ver que ia cantar, não, ia para glorificar, saber assim: eu sei que o Senhor vai me ouvir esta noite, eu sei que o Senhor vai falar esta noite. E mesmo assim o Senhor ainda falava: Jeremias, converta-nos a ti, Senhor, renova os nossos dias como dantes. Talvez isso que nós precisamos nessa noite. Nós precisamos a cada dia, mas eu estou convertido, não. Nós precisamos nos converter a cada dia. É a palavra que diz. Que a gente precisamos a cada dia, porque a estrada para ir para o céu é santa. E para entrar lá tem que ser santo. O Senhor diz: seguir a santificação e a paz. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia.
Muitas das vezes nós não queremos ter paz com o nosso vizinho, mas a Bíblia fala que a gente devemos ter paz. Porque a Bíblia fala assim: seguir a paz com todos, ele fala todos, não importa quem, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. As nossas lamentações, o que nós lamentamos agora nesse momento de pandemia é isso. Porque temos que usar isso, porque temos que usar aquilo, porque temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Nós sabemos que Deus guarda, que Deus livra, porque no Salmo 91 ele diz que nenhuma peste vai nos pegar. Porque nós estamos debaixo da mão do Apocalipse, estamos debaixo da sombra do Onipotente. E Deus vai nos ajudar. Deus, aleluia. Nesse momento que nós estamos passando, não precisamos ter medo. Se nós morremos, nós devemos a cada dia nos colocarmos diante do altar de Deus. Que se nós chegar a partirmos daqui para frente, nós não temos que preocupar com este vídeo, com este mundo. Nós devemos preocupar com a nova vida que está nos esperando. Aleluia. Que vida é essa? A vida lá em Apocalipse que fala. E eu vi uma nova Jerusalém descida do céu. E ela vinha e ela era quadrada. Eu me alegro quando eu falo que ela era quadrada. Porque quando é uma coisa quadrada, todo mundo consegue medir e definir quem é que vai. E o Senhor sabe. Muitas vezes nós perguntamos: por que o Senhor nunca veio ainda? Porque tem muito ainda que está precisando ainda. Porque ainda precisa ainda, que o Senhor falou assim lá em João: eu vou, não se turba os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Mas se não foi assim, eu fui e não teria dito: agora eu vou vos preparar lugar. Na casa do Pai já tinha morada, mas ele foi preparar lugar para quem? Para mim, para vocês. Que ele foi preparar lugar. Porque ele disse assim: eu vou agora vos preparar lugar. E que aonde eu estiver, estejais vós também. Porque nós somos herança do Senhor. Nós não éramos dignos de salvação, mas o Senhor nos fez dignos de salvação. Porque Ele veio e pagou o preço que nós tínhamos de pagar. Ele veio e pagou na cruz. Ele morreu a nosso favor. E muitas das vezes isso nós não colocamos na nossa mente. Mas o que Ele passou, por quem? Por mim. Foi por irmão? Foi não, foi por mim. Ele passou por irmão também, mas foi por mim. Porque se eu não reconhecer que foi por mim, eu vou ficar toda a vida só assim. Foi pelo irmão, foi por mim não. E ele vai vir e eu vou ficar. Mas a gente devemos olhar para o Senhor, que é o alvo e consumador da nossa fé. Essas são as nossas lamentações que vivemos no dia a dia. E nós não devemos viver nessas lamentações, porque nós sabemos que há esperança. Que Jó disse que ainda, mesmo que a árvore esteja cortada, ainda há esperança de produzir. Talvez cortou pelo topo, não tem mais jeito. Tem jeito. Porque a árvore mesmo cortada na raiz, o Senhor disse ainda que ela brotará. Um pouquinho de água que cair nela, ela brota. Talvez tem pessoas que estão precisando só de uma gotinha de água. Que água é essa? A água viva. Vindo do trono de Deus. Vindo do trono da graça. É Ele. É Ele que dá esta água. Aleluia. Glória a Porque Deus. o Senhor Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Porque o Senhor Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Deus falou para Jeremias também: eu vou trazer o renovo. Eu vou trazer o renovo à casa de Israel. E depois de muito tempo, nós vemos que o Senhor levanta homens lá dentro do reinado, na Babilônia, e traz novamente a Jerusalém, para levantar o trono de Deus novamente, para começar a falar da bondade de Deus novamente. Deus, toda a vida na Bíblia, que a gente for ler, Deus coloca o povo para passar um castigo, para que o povo venha reconhecer que Ele ainda é Deus, que é dele a honra, que é dele a glória, que é dele o louvor e a adoração. Aleluia. Hoje muitas das vezes nós queremos a glória para nós, porque fulano é assim, queremos exaltar as pessoas, mas não existe ninguém melhor do que ninguém. O melhor de todos é Deus, que
deu o seu Filho unigênito para que dar a vida por mim e por você. Aleluia. O melhor é Ele. Um homem chegou para o Senhor e perguntou: bom mestre, Ele por que me chama de bom? Bom é Deus. Bom é Deus. Não é o irmão que está do lado que é bom. Quem é bom é Deus, que me deu a vida sem eu merecer, que cumpriu essa promessa na minha vida sem eu merecer, porque Ele é Deus. Quero falar um pouco a respeito deste hino que cantou. É minha prima cantou. Eu estava numa rotatória em Goiânia às 12 horas e 15 minutos. E o Senhor falou comigo em uma rotatória que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira. Aleluia. Eu não entendia. E eu vi, eu fiquei olhando para trás para ver que tinha alguém me chamando, nada. Andava mais um pouquinho e começava de novo, falar de novo. Aí eu lembrei de Samuel. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor está procurando. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a voz do Senhor, mas está deixando de lado. Não está mais conhecendo a voz do Mestre. Não está mais conhecendo a voz daquele que pode todas as coisas. Quem pode aqui é quem? É o pastor? Não, quem pode é Deus. É Ele que pode todas as coisas. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Estas são as nossas lamentações que fazemos. Queixamos disso, mas nós não podemos queixar disso. Nós não podemos queixar dessas coisas, porque nós sabemos que Deus, Ele existe. Deus, Ele está no trono, e no momento certo Ele levantará. E na hora que Ele chegar e falar: acabou isso aqui, acabou. Ninguém mais tem poder mais de fazer nada, porque Ele manda e desmanda. Sabemos que até o diabo ele tem permissão para Deus de andar na terra. Negaço e defaz. Quando ele sai na rua para andar aqui na rua, aí muitas pessoas falam: não, ele é atrevido. Ele não é atrevido, é a gente que dá lugar para ele. Porque nós andamos de qualquer jeito e ele anda aí, ó, arrodeando. E ao mesmo tempo que um tem um aqui, tem outro lá, ó, diante de Deus. Está vendo lá? Vai cair. Vai cair. E Deus cai não. Vai em frente. E Ele conhece. Ele conhece os seus. O que Ele separou, Ele sabe quem é. Muitos foram para a Babilônia. Muitos desceram para a Babilônia. Mas um povo ficou separado. Porque esses o Senhor fez uma promessa a eles: vocês não vão ficar aqui, porque de vocês eu vou levantar outra nação. E lá dentro ainda o Senhor ainda levanta ainda. O Senhor é tão bom que dentro da prisão Ele ainda levanta. Ele fala a Ezequiel lá dentro da prisão: põe-te em pé, filho do homem, que eu falarei contigo. E lá no 37 a gente vê Ezequiel saindo e vai até a um vale de ossos secos. Eu olho e eu fico entendendo a Bíblia espiritualmente falando. Meu Deus. Ezequiel sai no meio de um vale e vê tanto de osso seco, que já não tinha mais jeito para nada. E Deus pede uma pergunta para ele: poderás viver esses ossos, filho do homem? Meu Deus. E ele, com a sabedoria, ele fala: tu sabes, Senhor. Aleluia. Porque só ele sabia que podia ou não. Aleluia. Profetiza contra esses ossos. E ele profetiza, e a Bíblia diz que os ossos voltaram aos seus lugares. Voltaram carne aos seus lugares. Talvez ele andou no mundo aonde estava. Talvez o Senhor levou ele em espírito a Jerusalém. Porque a Bíblia fala de arrebatamento de espírito. Hoje em dia que vê uns estudos a mais no nosso meio, vê uns estudos a mais que estão querendo tirar isso aqui, que ninguém mais é arrebatado, isso e aquilo, mas a Bíblia fala que há arrebatamento de espírito.
O corpo fica e o espírito sai e vai. Porque a Bíblia fala. A Bíblia diz que Ezequiel estava dentro da prisão. O Espírito de Deus leva o espírito dele a um vale de ossos secos. E nesse vale de ossos secos o Senhor mostra um vale para ele. E nesse vale estavam muitos ossos secos, e aqueles ossos viveu. Talvez é isso que nós estamos precisando nesta noite. Talvez é isso que nós estamos precisando nesse dia que estamos vivendo. É profetizar. É profetizar e fazer como Abacuque. Mas não está vindo quase ninguém na igreja, mas eu vou orar assim mesmo. Aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifique. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quando o Senhor pensar em fazer alguma coisa, o Senhor lembra da tua misericórdia que é duradoura. Lembra da tua misericórdia. E sabemos que quando Ezequiel chegou àquele vale de ossos secos que ele profetizou, os ossos voltaram a viver. Talvez se nós profetizar, aquilo vai acontecer. Porque a Bíblia diz que nossa palavra ela tem poder. Que nós temos poder para falar. Nós devemos buscar apenas a autoridade que caiu da nossa cabeça. E reconhecer que pecamos. Reconhecer que pecamos. Mas pecamos como? Pecamos, todo mundo pecou. E quando todo mundo pecou, Jeremias se colocou diante do povo e falou: nós pecamos. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. E o Senhor renovou o dia daquele povo como os dias de antigamente. E é nisso que a gente devemos fazer nesses dias. Profetizarmos e lembrarmos que Deus ainda pode. Que quem está no controle de tudo é Deus. Talvez o diabo ele está fazendo uma coisa ou outra, mas não fica ninguém pensando que ele está fazendo por nada não, porque Deus está permitindo. E Deus sabe até onde ele vai. Porque quando o Senhor soube que ele queria tomar o trono dele, a Bíblia diz que ele enviou o anjo, e o anjo foi e jogou ele de cima para baixo. Então, tudo que a gente formos fazer, vamos pedir direção a Deus. Senhor, é desse jeito que o Senhor nos quer, é assim que o Senhor nos quer que façamos, então vamos fazer. Porque a honra e a glória é para o Senhor, o louvor e a adoração é para Ele. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando o irmão Alexandre, que trouxe essa palavra maravilhosa. Irmãos, esta palavra falou muito comigo. Eu creio que falou com todos aqui. Eu creio que nós não vamos sair daqui como entramos. Vamos sair daqui saciados.